Voltamos. Vamos aguardar o pessoal entrar. Boa noite, pessoal chegando. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, Dr. Vitor. Vamos aguardar o nosso ilustre convidado chegar. Hoje nós vamos conversar nada mais, nada menos do que o ícone, o ilustríssimo professor e juiz, e enfim, polivalente, o professor Rodolfo Pamplona. Nós vamos abordar temas de intersecção entre direito do trabalho e direito civil. Vamos aguardá-lo, ele já deve estar conectando. Que bom. Boa noite, mãe. Não deu certo aqui, vamos aguardar, ele deve estar entrando, deve estar chegando. Boa noite, Joanildo, Cruz, Elson, Dalila, Gabriel. Civil, vamos ver se deu certo. Vamos ver se o nosso convidado teve algum problema. Se ele já está aqui, eu não vi. Ainda não. Vamos aguardá-lo. Pessoal entrando. Doutor Rodolfo Pamplona chegando aqui. Vamos convidá-lo. Doutor Rogério. Olá, doutor Vinícius, já estou aqui. Boa noite, doutor. Tudo bom? Bem, tudo certinho. Consegue me enxergar, me ouvir? Oh, perfeitamente, pode falar. Que bom. Bom, hoje mais uma live, né, no Hierarquia Dinâmica, e dessa vez com nada mais, nada menos que o ilustríssimo Rodolfo Pamplona, que eu tenho a honra de dizer que é meu colega na magistratura do trabalho, enfim, professor, escritor, autor em direito civil, direito do trabalho, processo de trabalho, enfim, né, poeta, cantor, músico, intérprete, enfim, polivalente, e que nos deu a honra de aceitar o nosso convite para poder participar hoje dessa live e trazer um pouquinho do seu vasto conhecimento, né, e poder tratar aqui com a gente sobre temas tão importantes do direito do trabalho, que já se tocam, né, com o direito civil. E nesse momento de pandemia, de crise, né, crise, enfim, social e crise sanitária, e que se reflete no direito, nós precisamos voltar às origens, né, estudar muito os institutos do direito do trabalho e retomar institutos do direito civil para que a gente possa, de alguma forma, nós que atuamos no Poder Judiciário, prestar a jurisdição da melhor forma possível. E eu quero registrar aqui, antes de passar a palavra, né, e fazendo o que você, como professor, tem ensinado suas lives, né, a ética das lives, a gente poder gastar um pouco esse início de tempo aqui para o pessoal entrando. Eu quero registrar que é um imenso prazer, né, uma honra poder recebê-lo aqui,
você que, enfim, além de todo o seu currículo, toda a sua história, nesse período tem sido praticamente um companheiro da gente nas lives, né? Você já fez dezenas de lives, eu já assisti várias delas, diversas delas. Eu ainda estava conversando hoje com o Maurício, meu amigo que conduz o Hierarquia Dinâmica comigo, e eu me sinto quase íntimo de algumas figuras ilustres, como você, por exemplo, de tantas lives que eu já assisti. Bom, então já feita essa introdução, essa rápida introdução, eu passo a palavra ao Rodolfo Pamplona, né, agradecendo novamente e cumprimentando, boa noite, a palavra é sua. Se quiser fazer as primeiras considerações, a gente passa na sequência a falar sobre os temas da nossa live. Olá, Vinícius. É um prazer participar aqui dessa live. Eu tenho, nesse período de pandemia, entendido que uma forma que eu poderia servir à sociedade e à comunidade jurídica como um todo era realmente estar disponível a todos para poder participar. Eu até por uma questão até de sobrevivência, eu estou agora limitando apenas a uma ou duas por dia, né, Marta, que faz lá minha agenda, está se virando para colocar todo mundo, porque eu não recuso, na verdade, eu quero auxiliar todo mundo que tiver dúvidas, tiver uma oportunidade, para mim é sempre um prazer. Eu sigo justamente e repito com frequência a máxima de Mahatma Gandhi, né, de que quem não vive para servir não serve para viver. Então, para mim é importante ter a oportunidade de conversar com pessoas que ainda não têm oportunidade, às vezes, de conhecer pessoalmente por causa do nosso isolamento presencial, mas que pela via da internet nós permitimos ter justamente essas oportunidades de interagir, de conversar, de poder trocar ideias, trocar experiências. Para mim isso é muito importante. Eu quero agradecer pelo convite, dizer a minha satisfação de estar aí conhecendo também o seu público e dizer a todos que estou à disposição para tirar dúvidas. Sou eu mesmo, não é assessoria minha, não. Sou eu mesmo que respondo todas as mensagens inbox no Instagram. Eu peço que aqueles que queiram me conhecer meu trabalho, me sigam lá no Instagram e me sigam nos meus dois canais no YouTube, né? O canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona, em que eu tenho disponibilizado todas as lives que tenho participado, na medida possível, sempre que o arquivo fica disponível, né? Como uma forma efetivamente de democratizar o acesso ao conhecimento. Parece-me que quando nós estudamos, aprofundamos, refletimos, não podemos ter um exercício de egoísmo de guardar só para nós. A gente precisa realmente ter a oportunidade de interagir. Isso, para mim, é uma missão de vida. Então, para mim, tê-lo como colega e ter a oportunidade de debater, para mim, é realmente um grande prazer e encaro realmente como sacerdócio, como uma missão de vida. Então, quero mandar um abraço a ti e a todo o público, várias pessoas. Desde que eu comecei a entrar nesse campo das lives, eu tenho feito amigos virtuais, pessoas que eu ainda nem conheço pessoalmente, mas que têm participado com frequência de todas as lives, porque a gente tem interagido, trazido reflexões, e isso para mim é um grande prazer. Então, dizer a todos e todas da minha satisfação, convidá-los a participar lá do meu perfil no Instagram e também no YouTube, e dizer que estarei sempre disponível. Para mim, eu tenho alguns chavões, alguns bordões. Um deles é conte comigo sempre, estarei sempre à disposição. Então, Vinícius, como você quer fazer? Você quer que eu fale? Você quer perguntar diretamente? Eu estou à sua disposição. Bom, eu trouxe alguns temas para a gente poder conversar, para você poder dar a sua aula, né? Mas antes, eu quero só fazer um registro aqui. Eu quero reiterar, reforçar para que todos acompanhem o seu perfil no Instagram, seus perfis no Facebook, suas páginas no YouTube, né? Que você tem vários vídeos, não só na seara jurídica, e na área jurídica não só no direito do trabalho, em várias searas, mas também tem na área de literatura, poesia, enfim, da música, né? Que você é um músico também. E eu quero aproveitar aqui para estrear fazer uma estreia aqui no Hierarquia Dinâmica, e a gente pensou, né? A gente pensou em fazer essa estreia há um tempo atrás, mas enfim, as coisas elas
ocorreram tudo para que essa estreia acontecesse hoje. Né? Nós encomendamos algumas canecas canequinha. e essa aqui, né, a primeira caneca, ela é sua. Né? Ah, Nós que vamos legal, vai encaminhar ser para ótimo. você. Para mim vai ser um E prazer. Eu lhe mandarei o endereço e será um prazer. E quem sabe, numa oportunidade do futuro, a gente leva para fazer um brinde ao vivo. Será um prazer para mim. Eu sempre usei uma caneca quando eu tinha o meu talk show, que era o Papeando com Pamplona. A gente fez 7 temporadas, 89 episódios no ar, né? Com entrevista todo mundo. E uma das 10 era justamente a caneca. Eu sim. mandei fazer canecas, eu dava para cada entrevistado, era uma oportunidade muito legal. E quem sabe, quando passar esse momento pandêmico, esse momento de isolamento presencial, a gente possa, quem sabe, também fazer episódios do Papeando. Eu estou vendo aqui o professor Sérgio Lang, que é um dos maiores autoridades do consumidor no país aqui, também da academia, está aqui, quem sabe posso fazer também com ele. Para mim é uma oportunidade. Nesse momento nós estamos naquela frase, né? De primavera, que Cassiano falava, quando o inverno chegar, eu quero estar junto a mim. Eu preciso dizer, quando a pandemia passar, eu quero estar junto a ti. Vamos lá, querido. Vamos lá. Então, bom, iniciando os nossos debates, eu gostaria muito que você falasse sobre prescrição. Mas antes, antes de te dar a palavra, eu trouxe aqui dois casos hipotéticos, tá, relacionados à prescrição, para que a gente possa refletir, para quem está acompanhando possa também refletir. Né? O projeto 14, a Lei 14.010, não é isso? Que instituiu 14.010, foi publicado que, sexta-feira, dia 12 de junho. exatamente. Ela tramitou por quase 3 meses, não é isso? Ela foi apresentada, o anteprojeto foi apresentado no final de março e só agora que foi sancionada. Essa urgência, ela acabou, né, se diluindo no tempo. Mas enfim, antes de você poder fazer suas explicações, eu quero trazer aqui um caso hipotético para a gente poder refletir. Então aqui, vamos pensar num caso, tá? O primeiro caso, o seu João, de 55 anos, analfabeto, eu vou ler aqui porque tem algumas para não me perder. O analfabeto, lavrador, tá? Mora e trabalha na zona rural de Confresa, um município no interior do Mato Grosso, lá a 1.200 quilômetros da capital, de dificílimo acesso. Tá? Ele trabalhou sem registro por 10 anos, em uma fazenda, nunca recebeu férias, 13º, FGTS, nem horas extras, etc. Tá? Em abril de 2020, ele foi dispensado sem justa causa, sem receber rescisórias e sem os últimos salários. Bom, ele reside numa área rural, não tem computador, menos ainda internet em casa, não sabe usar redes sociais e não tem, com exceção do WhatsApp, quando ele consegue um sinal de 3G. Tá? Não tem condições financeiras de contratar um advogado, nem mesmo de entrar em contato por telefone ou pesquisar por internet, né, o escritório de advocacia. Ele se dirigiu então até a unidade da Justiça do Trabalho, lá da localidade, mas encontrou o local fechado. Né? Foi até a OAB, fechada. Foi até o sindicato, fechado. Isso lá em abril de 2020. Né? Aí, diante dessa situação, ele não teve outra alternativa, voltou para casa, não teve o que fazer, enfim, teve que procurar outros meios. Aí o segundo caso, agora numa região metropolitana, a Dona Maria metalúrgica aqui de Campinas, da região de Campinas, uma área metropolitana, né, faz parte da megalópole com mais de 1 milhão de habitantes, 45 anos, integra o grupo de risco, tá? Diabética, hipertensa e cardiopata. Ela teve um contrato de 10 anos, não teve FGTS e sofreu um acidente de trabalho lá e 3 anos atrás, aproximadamente, houve a consolidação das lesões. Só que em abril de 2020 ela foi dispensada, tá, por força maior, sem qualquer rescisória e sem sacar o FGTS, sem o seguro-desemprego, consequentemente. Ficou sem dinheiro, mal consegue se sustentar, tá? Enfim, não tem internet, enfim, não tem internet pré-pago. Aí ela também procurou o sindicato, fechado, foi até o fórum da Justiça do Trabalho, fechado. Não tem como acessar, não tem condições de acessar o site do tribunal para encontrar. E ela, sem ter outra opção, foi para casa. A única coisa que ela fez foi se resignar e buscar o auxílio emergencial. Bom, pensando nesses dois casos, tá, e na demora de 3 meses para o projeto ser aprovado, no seu entendimento, o termo inicial
e também já falo também sobre o termo final, da prescrição, ou melhor, da suspensão e do impedimento da prescrição, é aquele previsto na lei, é o início da vigência da lei, ou você acredita, você entende que é possível a gente pensar, estender ou retroagir até o reconhecimento do estado de calamidade, ou a suspensão das atividades de trabalho? Posso responder isso trazendo uma maior fundamentação, explicando, ou Com você quer dizer certeza. não? Ok. Então, ótimo, querido. Aí é uma Você? questão realmente muito importante. E é preciso explicar, porque a lógica de qualquer tese jurídica é que ela possa ser testada. Então, eu vou construir a tese jurídica aqui com vocês para que ela possa servir tanto para o caso 1 como para o caso 2. Ou seja, eu preciso testar a afirmação e demonstrar no caso, aí em cada caso concreto, buscar a solução adequada. Então, é preciso entender o que é prescrição. Prescrição é a perda da pretensão, na forma do artigo 189 do Código Civil de 2002. Né? Violado o direito, nasce para o autor a pretensão, que se extingue nos prazos de prescrição. Dentro dessa compreensão, a prescrição ela tem um fundamento de ordem pública, no sentido de pacificação das relações jurídicas, evitando lides perpétuas, mas também de sancionamento ao inerte. A frase do direito romano é dormientibus de socorrite jus, o direito não socorre aos que dormem. E dentro dessa perspectiva, é preciso entender que ela tem esse fundamento de pacificação. Ora, neste caso, né, é preciso explicar que há todo um sistema normativo que estimula, nesse caso, a busca de consolidações de relações jurídicas. E por isso a prescrição ela atua. As pessoas têm determinado prazo para deduzir em juízo a sua postulação. Ora, vivemos no momento um período absolutamente excepcional na história do país e do mundo. Né? Essa pandemia é algo que nem nos nossos desvarios mais loucos em dezembro, quando pensamos nas profecias para o ano seguinte, ninguém poderia cogitar a possibilidade de passar mais de 60 dias em isolamento. Então, na verdade, é algo que é absolutamente excepcional neste período. E aí, o que acontece? Falando da lei. A lei 14.010, ela decorreu do projeto de lei 1179, apresentado pelo senador Antônio Augusto Anastasia, né, e que teve uma assessoria de vários professores. Eu pude acompanhar a tramitação desse projeto de lei a miúde mesmo, e eu vi o quanto ele foi discutido, efetivamente debatido, com alguns acréscimos, algumas modificações, na busca de um consenso aceitável para poder se tornar a lei. E posso dizer também que ele teve muito de influência de outros sistemas normativos de outros países, notadamente Alemanha, Portugal e Espanha, que adotaram medidas emergenciais, um regime jurídico emergencial, pensando como norma temporária para situação excepcional. E aí o que acontece? Entre as diversas regras emergenciais e transitórias estabelecidas nesta lei, se estabeleceu no artigo 3º a hipótese de impedimento e de suspensão a partir da data da publicação da lei. A lei, o projeto, ele tramitou até a passos largos, notadamente, no Senado. Na Câmara demorou um pouquinho, mas foi aprovado no final de maio e o senhor presidente da República demorou até o último dia, que era dia 10 de junho, para poder sancionar, e a publicação somente se deu no dia 12 de junho. E a norma no projeto, no texto final, e que se tornou lei, diz que os prazos de prescrição estão suspensos a partir do dia da publicação dessa lei. E entendo tranquilamente a ideia de pensar em estabelecer essa suspensão a partir da data da publicação para evitar qualquer discussão que poderia esbarrar em alguma regra de inconstitucionalidade, de determinação de aplicação retroativa e impessoal de uma suspensão da prescrição. Ou seja, se estabeleceu nesse ponto um marco temporal de segurança, que é 12 de junho. A partir de
12 de junho, os prazos prescricionais, e aí a gente pode pensar a prescrição no sentido amplo, tanto da prescrição extintiva, que aqui falamos, mas também da prescrição aquisitiva da uso capião, que é em outro dispositivo, mas falando aqui sobre o nosso, né, está suspensa, ou se a pretensão surge posteriormente, não há nem sequer contagem, a hipótese de impedimento, já que as causas suspensivas e impeditivas não têm diferença ontológica, é simplesmente o botão de pause no seu controle remoto. Ou seja, começou o filme, pausou logo no começo, ou o filme andou e pausou no meio, fica parado. Apertando pause de novo, retoma a contar a partir de então. Note que a norma foi estabelecendo um regime especial, o jurídico especial de direito privado, no qual as relações de trabalho estão incluídas. Então, neste caso, mesmo não tendo uma menção expressa, parece-nos que é uma obviedade lulante que a norma também é aplicável para as relações de trabalho. Então, o que é que nós temos, meu estimado Vinícius? Uma regra de segurança jurídica que declara, no final das contas, que a prescrição está com uma causa impeditiva e suspensiva nova, que é a pandemia, a partir de 12 de junho de 2020. Este é o fato, esse é o estado de arte. E isso é absolutamente inflexível e impessoal e indiscutível? Não. Isso, na verdade, é o marco temporal de segurança. Ou seja, a partir deste momento, a sociedade tem, para toda e qualquer pessoa que pretende deduzir uma postulação em juízo, o conhecimento de que a prescrição está suspensa ou com impedimento de contar até o dia 30 de outubro, que é o marco que foi estabelecido na lei e que, fatalmente, se a pandemia prosseguir por mais tempo, pode eventualmente ser prorrogado até por medida provisória. Bem, o que é que eu quero dizer? Esse prazo, e pensando nos seus dois casos, eu, em vez de responder os casos, eu vou trazer a teoria, que aí você que vai analisar cada um dos casos. Né? Por quê? Porque nessas circunstâncias, nós temos já o marco temporal, 12 de junho. É possível pensar em um deslocamento desse dias-a-quo para uma data anterior, para, por exemplo, 20 de março, data da declaração da calamidade pública? Mas perceba, há nesse ponto um ônus argumentativo maior de quem pretende, não digo escapar, porque essa palavra soa pejorativa, que pretende que haja uma interpretação mais flexível no texto da lei. E isso, na verdade, é uma aplicação de uma regra, de uma teoria que não é nova, é uma teoria milenar da época do direito romano, que é o non agentes, efetivamente, que não corre prescrição contra quem não tem imputável a inércia. Ou seja, qual é a lógica desta teoria? É justamente verificar se há uma absoluta impossibilidade de deduzir a postulação em juízo. Nessa circunstância, não se pode imputar à parte uma inércia. E nessas circunstâncias, poderia sim ser estabelecido um outro prazo. E perceba, meu amigo, que isso não é uma construção absolutamente vanguardista de uma necessidade extremada de proteção do trabalhador. Não é só isso, não sem nenhum prejuízo ou preconceito quanto a isso, mas é uma simples construção jurídica que já conta guarida, inclusive, no próprio Tribunal Superior do Trabalho. Aonde, meu amigo? Na OJ especificamente, que trata da questão, que era uma tese muito sustentada, e eu preciso dizer, com todo o respeito, sempre respeitando a divergência em sentido contrário, que nós tínhamos em colegas que defendiam de toda forma que na suspensão do contrato de trabalho por um acidente de trabalho haveria uma suspensão da prescrição. Essa tese, com todo o respeito, máxima permissa vênia, é furada,
Porque, na verdade, é confundir suspensão do contrato com suspensão da prescrição. São dois institutos distintos. Mas, e essa tese que havia uma suspensão chegou, inclusive, a ser feito um enunciado na primeira jornada de Direito Material e Processual do Trabalho da ANAMATRA, feita logo após a emenda 45, e aí tentou se defender isso. Mas isso é postulado de doutrina, é justamente tentar uma tese que poderia encontrar guarida ou não. Mas, na verdade, o que é que se tem? O TST, de maneira acertada, afastou essa tese de que haveria uma suspensão da prescrição na suspensão do contrato de trabalho por acidente, mas fez a ressalva que nos interessa, né? Não há suspensão, salvo absoluta impossibilidade de acesso à prestação jurisdicional. Então, neste caso, é preciso entender que o marco temporal é 12 de junho. Se o autor pretende, neste caso, fazer uma determinada aplicação mais flexível dessa circunstância, o ônus argumentativo é dele. Ele vai ter que, nesse ponto, deduzir essa postulação. O que pode ser, na primeira hipótese que você trouxe, algo muito complexo, já que ele pretende deduzir a postulação no exercício pessoal do juspostulante. Então, é algo que precisa ser pensado. E caso a recomendação é sempre dizer ao cidadão: procure um advogado de sua confiança ou advogado do sindicato da sua categoria. Por quê? Porque o exercício pessoal do juspostulante é como a automedicação. Você está com uma dor de cabeça, toma um comprimido e passa a dor de cabeça. Ou pode ter a dor de cabeça, tomar um comprimido, ter um choque anafilático, um edema de glote e morrer. Então, a metáfora é perfeita. Por quê? Porque temos direitos que acabam sendo fulminados justamente pela falta de um acompanhamento técnico. Então, eu não recomendo juspostulante pessoal a ninguém. Entendo que é um dos riscos da automedicação, mas eu não recomendo ninguém se automedicar. Então, para a situação fática, parece-nos que é possível, sim, pensar numa dedução ou numa interpretação que, com base na ideia de acesso à justiça, protraia o termo inicial de exacó da contagem do prazo prescricional para algum período anterior. Mas há um ônus argumentativo de convicção, de convencimento do magistrado que vai analisar no caso concreto, que no caso vai ser o doutor Vinícius Taveira. Confesso que eu tenho me posicionado no sentido não de fazer uma interpretação, vamos dizer, extensiva da lei, né? Não seria esse o meu argumento, minha lógica argumentativa. Eu tenho defendido que, com base nos princípios constitucionais de acesso à justiça, e até por conta da isonomia, em razão do jus postulante, seria possível se sustentar que, para todos os casos, né, o prazo prescricional estaria suspenso ou impedido, e aí eu ainda tenho dúvida com relação a esse termo, ou desde o reconhecimento do estado de calamidade pública, em 20 de março, não é isso? Ou na data da suspensão das atividades presenciais na Justiça do Trabalho. Bom, mas essa é uma questão que vai ter muito o que se discutir, né? Perceba, parece-me, se me permite o conselho de um colega um pouco mais velho, eu acho que, pensando num exercício pessoal do juspostulante, talvez, já que você pretende trazer fundamentação de ofício, já que o autor não vai deduzir isso tecnicamente, parece-nos que você teria um reforço maior se você fala de uma suspensão oficial, né, da prestação de atividade jurisdicional presencial na Justiça do Trabalho, né? E perceba que essa é uma circunstância, Vinícius, que justamente vai variar em função da realidade de cada unidade jurisdicional, né? Eu digo com liberdade, a TRT da 5ª Região,
ao qual eu faço parte, no início deste século, né, no início depois do ano 2000, né, era um tribunal com a maior quantidade de ações em exercício pessoal do jus postulandi. Depois houve, em função de determinada sequência, inclusive de pleitos da própria Associação Baiana de Advogados Trabalhistas, né, numa valorização da advocacia, uma atuação muito que cerceou de fato a só admitir o jus postulante pessoal de forma absolutamente excepcional. E hoje, eu posso dizer, na minha realidade, a gente, jus postulante pessoal no seu trabalho em Salvador, é exercício por reclamado. Os autores estão sempre com o advogado. A gente só veria jus postulante pessoal, microempresa, pequena empresa, que aí vai o indivíduo ser advogado. O autor, olha, posso lhe dizer, há alguns anos não tenho na minha pauta em Salvador. Eu sou juiz desde 1995, mas eu voltei a Salvador em 2006. E há alguns anos eu não tenho jus postulante pessoal de autor. De réu tem alguma frequência, né? Por quê? Porque desde que se inaugurou o PJE, digamos assim, para pensar nesse ponto, desde que todas as nossas postulações foram com base no PJE, eu nunca mais tive um jus postulante pessoal de autor, né, em vez de audiência. Então, perceba, é uma realidade diferente, né? Há tribunais que ainda aceitam processos físicos, exercício pessoal de postulante. Isso depende muito de uma observância da realidade local. E eu imagino, por exemplo, o TRT da 11ª região, que abrange o Amazonas e Roraima, uma extensão territorial, continental, talvez seja mais fácil visualizar essas circunstâncias. E aí, por isso, parece-me, atuando como apenas um colega mais velho, eu lhe diria que, já que você quer suscitar essa tese de ofício, eu lhe recomendo que, além do de cautela, utilize como parâmetro o encerramento da atividade presencial. Por quê? Porque se você remonta ao decreto da pandemia, você está novamente, talvez, trazendo tese jurídica, né, para uma determinada situação. E você faria algo muito mais, digamos assim, customizado, aplicado para a situação fática, porque, inclusive, houve, nesse ponto, algumas cidades em que houve o encerramento da atividade presencial antes do dia 20, algumas depois. Então, você teria algo mais respaldado. Aqui eu estou vendo aqui o testemunho de que tem muito jus postulante no TRT da 23ª, né? Então, algo que pode ser um campo. Parece-me, querido, que aí você iria nesse ponto. Agora, pergunto a ti, você pretende fazer isso de ofício ou você, quando não estiver no exercício pessoal do jus postulante, né, você aguardará que o advogado faça? Porque essa talvez seja, às vezes, a circunstância que, às vezes, gera tratamentos diferenciados na mesma unidade jurisdicional, o que eu nunca recomendo. Perceba que estamos falando de realidades distintas, né? Eu não tenho jus postulante pessoal com frequência, como falei. Então, para mim, eu aguardo a tese do advogado reclamante. Mas, para vocês que vivem uma outra realidade, talvez seja muito mais fácil. Sim, eu não tenho a menor dúvida em verificar esses elementos. Aqui na 15ª, especificamente em Campinas, a gente não tem muito jus postulante, mas eu atuei durante um ano em Minas, né, e boa parte desse tempo em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, no fórum, tinha um andar só para atermação. Eles tinham um andar com cadeiras, sala de espera, com cabines de atendimento, né, com servidores que faziam atendimento, como se fosse uma agência, enfim, uma agência do INSS, vamos dizer assim, né, da Previdência, e lá tinha uma demanda bem grande. A questão cultural, enfim, em Salvador lá de Minas. Em Salvador era assim até 2000, 2001. Mas o que é que aconteceu? E aí posso dizer, porque não estou contando história, eu sou testemunha da história, eu vi isso acontecer, né? Salvador, o TRT da 5ª região, tinha talvez a maior quantidade, salvo engano, me lembro na época que acabou,
nós tínhamos a maior incidência de juros postulantes de pessoal. Só que nós não era uma época de PJE, não. Nós tínhamos o nosso próprio sistema informatizado. E o TRT daqui desenvolveu, inclusive, um sistema de cálculo, né, que era disponibilizado, né, de forma gratuita, né, para que as pessoas fizessem a quantificação, muito firmado na questão do rito sumaríssimo. Só que aí o que acontecia? E aí eu preciso dizer, essa informação não é minha, é informação da advocacia baiana, né, e foi pleito da própria ABAT, a Associação Baiana dos Advogados Trabalhistas. O que acontecia? O que eles diziam que era uma concorrência desleal. Por quê? Porque pequenos escritórios, né, mandavam os reclamantes e a Justiça do Trabalho fazer a atermação, a Justiça do Trabalho fazia a petição inicial, fazia as contas, já fazia o enquadramento no ordinário ou no sumaríssimo, já saía de lá com a data da audiência designada e o advogado ia somente para a audiência. Então, na verdade, o que havia de denúncia da ABAT? Que, na prática, esses escritórios estavam fazendo o trabalho de sua secretaria. Estavam fazendo como serviço auxiliar, não da prestação da atividade judicial, mas da atividade advocatícia, né? Então, não havia, digamos assim, para a busca de um melhor lapidar da atividade, melhor prestação de serviço, o que aconteceu? Fechou-se a atermação em Salvador, né? E com a indicação de todos os sindicatos que funcionavam em Salvador e todos os núcleos de prática jurídica de faculdades. Chegava alguém lá dizendo que queria fazer no jus postulante, indicava qual é o seu cargo, sua empresa qual é, o seu enquadramento aparentemente esse aqui, seu sindicato é esse. Se o senhor não quiser ir no seu sindicato, tem esses 20 locais aqui que o senhor pode ir para ter um acompanhamento. E só recebia, a termo mesmo, 3 hipóteses, né? Que, na verdade, era a única hipótese, que era perecimento do direito, ou seja, perto de encerrar o biênio prescricional ou para situações de vulneráveis, idosos, gestantes ou algo do gênero, né? E aí isso, na prática, foi esvaziando, a chegar a zero. Entendi. Mas tende a diminuir bastante mesmo, né? Sobretudo agora com o PJE e agora com o PJE Calc, enfim. Mas ainda no interior do país, né, em vários tribunais, ainda é uma realidade. Agora, só para responder rapidamente a sua pergunta, para a gente passar para o próximo ponto. A minha ideia é adotar esse entendimento de ofício, como você falou, inclusive para adotar um posicionamento isonômico para todos os casos. Eu entendo que não seria caso a caso, seria por conta da realidade que todos nós vivenciamos, né? Os reclamantes acabaram tendo cerceado sua opção de exercer o jus postulante. E isso, por si, me parece que já é suficiente para suspender ou impedir o prazo pressional, desde, como você sugeriu, me parece que também é o mais razoável, desde a suspensão das atividades presenciais. E aí tem mais um detalhe, né? O CNJ estabeleceu uma data, mas alguns tribunais regionais eles adotaram datas anteriores, alguns dias antes. Acho que aqui 16, enfim, aí teria que analisar em cada tribunal. Perceba que você é titular ou substituto? Substituto. Então, mas na verdade eu sou substituto, eu estou na titularidade, né? Eu estou substituindo o colega. Mas o que acontece? Imagine que você fosse juiz substituto, volante, móvel, não faz, e num TRT que tem uma extensão territorial grande como a da 15ª, eu não sei qual foi a realidade, se fechou tudo de vez, ou eventualmente poderia acontecer de fechar de situações tópicas. Fechava em Campinas e tal data, mas em alguma outra cidade, em Ribeirão Preto, numa outra data. Então, perceba que você vai ter que fazer a adequação e trazer o ato correspondente, já que vai suscitar de ofício. Seguindo isso, é uma tese que pode ser defensável, sim. Muito bem. Bom, vamos passar então para o próximo ponto, se a gente conseguir tratar, né? Acho que a gente tem mais 20 minutos aí, a gente consegue falar sobre mais alguma coisa. Vamos falar sobre revisão de conciliação
conciliações judiciais, revisão de acordo. Eu sei o seu posicionamento, como eu falei, eu já assisti diversas lives, naquele período ali, abril, maio, que você estava numa produção mais intensa de lives, eu assisti diversas lives e eu já sei o seu posicionamento, mas alguns eu acredito que ainda não conhecem o seu posicionamento, inclusive eu sigo a mesma linha que você sobre esse tema, mas aqui também eu quero trazer uma hipótese, um caso hipotético, para a gente refletir. Tá? Inclusive é uma provocação para quem defende essa possibilidade. Então aqui, um outro caso hipotético que, enfim, pode chegar para a gente. Né? O Pedro, aí o caso agora é o Pedro. Pedro é estoquista, tá? 50 anos, trabalhava em um supermercado de médio porte, o Mercado X, tinha 5 anos de contrato. Em meados de 2019, no ano passado, ele foi dispensado sem justa causa porque a empresa estava ruim das pernas, estava sem dinheiro. Aí ele então, enfim, saiu com a mão na frente e outra atrás, ele procurou advogado, ajuizou a reclamação trabalhista e no final de 2019, em dezembro de 2019, ele aceitou uma conciliação, a proposta de R$ 15.000 em 15 parcelas de 1.000, tá? E ele aceitou essa proposta exclusivamente porque ele já tinha conseguido uma nova colocação no mercado e a esposa dele também estava trabalhando. Então estavam os dois trabalhando e ele aceitou essa proposta. Só que aí veio a pandemia e aí tudo mudou. Em 2020, aí em abril de 2020 ele perdeu o emprego por força maior, não recebeu verba rescisória, não tinha fundo de garantia, não tinha seguro-desemprego. A esposa faleceu pelo Covid e ele tem uma filha portadora de deficiência. Tá? Ou seja, ele estava numa situação trágica. De outro lado, o Mercado X, lá, aquele primeiro empregador, ele teve um aumento de 300% no faturamento. Aquele supermercado que estava mal das pernas lá atrás, que foi dispensado em 2019. Então o Pedro procurou o advogado dele e pediu para o advogado para ver se conseguia rever esse acordo. Né? E aí o advogado apresentou uma petição na Justiça do Trabalho, lá no juízo que havia homologado, perante o juízo que homologou, e requereu a revisão do acordo. Veja, o trabalhador requereu a revisão do acordo. Ele pediu para que mantivesse o valor total, mas que melhorasse o parcelamento, diminuísse o número de parcelas para 2, 3 mil por mês, porque ele passava por dificuldade, ao passo que o supermercado tinha melhorado muito a situação financeira. Então, eu pergunto, é possível nesse caso, o juiz rever o acordo firmado entre as partes, as condições do acordo estabelecido, entabulado? A resposta é um sonoro não. Não deve fazer isso. Né? Há, nesse ponto, um aspecto muito simples. Né? O negócio jurídico, e aí o fundamento é o mesmo, para aumentar ou para diminuir. Né? Não é possível imaginar a circunstância, porque nós temos um negócio jurídico de direito material, que é uma conciliação, que tecnicamente é uma novação, ou seja, se extingue a relação jurídica obrigacionais anteriores, né? E substituindo pela nova obrigação, que é o cumprimento dessa dívida. Eu vou pagar agora R$ 1.000, R$ 10.000, R$ 100.000. Esse é o novo valor a ser pago e nós temos aí as condições de pagamento para a efetivação do quanto pactuado. Ora, temos aí uma determinada circunstância e o indivíduo vai chegar, seja autor, seja réu, e dizer: em função da Covid ou em função da pandemia, eu não tenho condições de cumprir este valor. Ou, vamos pensar no seu caso hipotético, em função da Covid, eu estou passando por uma necessidade muito grande e gostaria que a empresa que está no momento de pujança tivesse a sensibilidade para melhorar as condições aqui, a gente resolver essa questão melhor. Ninguém dos dois tem direito subjetivo à diminuição de valor de acordo ou diminuição do número de parcelas, ou aumento do número de parcelas, ou aumento do valor de acordo. Não. O negócio jurídico ele deve ser cumprido da forma como se contém. E esta é a base do sistema. Aí o que é que o indivíduo... Mas então não pode negociar? Não. O que pode fazer é justamente negociar. Negociar é sempre possível. Nesse ponto, para ter uma possibilidade de estabelecer, sim, uma nova inovação, ou seja, estabelecendo novas condições, novas relações jurídicas obrigacionais para extinguir a anterior, para extinguir essa que se executa. Mas perceba que pedir para o magistrado,
para, doutor, mude aí minha situação, porque está difícil cumprir. Isso, na verdade, é invocar um voluntarismo jurídico que não é adequado para a nossa atuação como magistrados. Na verdade, eu falo que parece muito aquele aluno que diz, professor, me aproxima para eu poder ir para a prova final, me aproxima para eu poder ir. Se o senhor me der, nunca te pedi nada. Se o senhor puder me dar aí 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, eu vou poder fazer a prova final. Ou seja, um não ele já tem. Então ele joga o barro na parede. Parece uma situação muito semelhante. É preciso entender que, nessas circunstâncias, o que nós temos de fato é que essa situação que muda substancialmente as condições para o cumprimento, como originalmente mencionado, né, ela pode ser, na verdade, uma leitmotiv, como falam na Alemanha, mas ela é uma causa para exortar a uma negociação. E então esse é o momento de empoderamento das partes para obter um campo, ou uma abertura, ou uma reabertura de canais de comunicação. Mas quando um não quer, 2 não bicam. Se não há, nesse ponto, a efetiva... o professor Lauro jogar o barro na parede, isso é baianês, sim. É uma expressão que a gente usa, né, quando está fazendo. Joga o barro na parede para ver se cola, para ver se é cimento. Então, nesse ponto, é preciso entender que, nessas circunstâncias, o indivíduo vai ter ali uma opção para tentar resolver. Se não se resolveu para o aumento, para a diminuição, para o que quer que seja, execute-se o acordo da forma como se contém. Faz o bacenjude, faz o que tiver disponível e, nesse ponto, se não achar nada, a execução frustrada é um instituto jurídico. O indivíduo correu o risco de fazer nessa circunstância. Então, é efetivamente esse o caminho. Eu entendo que é perfeitamente possível, e a sua pergunta foi sobre possibilidade, né? Na verdade, pensar nessa circunstância como das cláusulas acessórias, nós temos algum tipo de flexibilização. Exemplo, se demonstrada uma hipótese de força maior, porque o se demonstrado é importante. Sim. Se demonstrada uma força maior que impede o cumprimento, a gente pode, nesse ponto, talvez, relevar a cláusula penal, que é uma pré-tarifação de perdas e danos, já que as perdas e danos elas têm como uma quebra de nexo de causalidade a força maior. É possível, em uma situação absolutamente excepcional, realmente muito magistrado que está tentando resolver o problema e ver boa-fé nas partes, talvez invocar a aplicação analógica da execução do título extrajudicial. Eu sei que lá no Mato Grosso o pessoal às vezes faz muito isso, né? Paga os 30% e o restante com juros e correção monetária em 6 vezes, ou seja, sem nenhuma perda de valor em relação ao que foi pactuado. Mas são situações excepcionais. A priori, é realmente para cumprir o acordo. Agora, o que eu posso lhe dizer com absoluta liberdade, Vinícius, que eu fiz live com gente do país todo, é que, tanto na área de direito civil quanto no direito do trabalho, é que eu tenho visto muita receptividade para a negociação, para tentar pensar. Eu também já percebi isso. Relações civis, consumeristas, relações também trabalhistas. As pessoas estão até por uma circunstância. Não se trata, pensando no homem médio, no ser humano médio, né, no critério do reasonable man, do middle man, né, do bonus pater família, nós estamos nessa circunstância todos na mesma tempestade. Não estamos todos no mesmo barco, mas estamos todos na mesma tempestade. E é claro que essa metáfora é importante, inclusive, para compreender a postura. Por quê? Porque há situações em que eu não vou reconhecer
nem que a vaca tussa, 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 tussa e morra de tuberculose, eu vou te dizer que houve uma quebra da equação econômica para que Sim, possa ensejar uma aplicação da teoria da imprevisão. Eu não vou aplicar isso para a instituição financeira, eu não vou aplicar isso para mercados, farmácias, indústrias de álcool gel, de máscara, empresas de delivery. Então, na verdade, mas sem sombra de dúvida, eu serei muito mais sensível para aquele bar da esquina que está fechado desde que houve lockdown e que o cara não sim, conseguiu fazer delivery. Então, é algo que a gente precisa realmente. O que nós devemos ter, e aqui é o campo do dever, né? Não é no campo do poder. No campo do dever, eu como, digamos assim, um magistrado bem mais velho do que você é um jovem ainda, você está com pouco cabelo, mas evidentemente você tem idade de ser meu filho, né? Então, o que eu posso dizer? É que nessa circunstância, a gente deve ter o exercício da alteridade, da sim. tolerância e da paciência, sabe? Por quê? Porque, como diria um conterrâneo meu, chamado Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E talvez nós não saibamos a dor de cada uma das partes naquele conflito. Então, eu Sim. sempre recomendo que nessas circunstâncias nós nunca fechemos os canais de comunicação. Olha, quer ver isso? Eu não estou mandando, não estou reduzindo nada, não estou liberando nada. Vamos botar aqui numa pauta virtual para tentar negociar, para tentar resolver. Cada um fala e a gente resolve. Porque, sem sombra de dúvida, a gente obterá um resultado muito melhor. Meu amigo, estou com É, medo, já são 22h52. Acho que a gente vai cair sim, em 8 minutos. nós estamos aqui na contagem regressiva. O que eu tenho percebido é que, de fato, quando a gente aproxima as partes, grande parte das vezes, eles conseguem chegar a um consenso, né? Agora, o que eu tenho visto em algumas situações são empresas que simplesmente apresentam um requerimento, param de pagar, não comprovam nada e não querem negociar nada, né? Você não quer Enfim, pagar, não é quer uma negociar, meu amigo. Quando um não quer, execução, dois não exatamente, ficam, passa em jude. exatamente, Passa em jude. verdade. Bom, Pamplona, a gente tinha aqui outros temas para tratar, mas enfim, né? O tempo é curto, o Instagram ele não perdoa, né? O tempo urge e eu como eu havia pedido um pouco antes da gente começar, eu gostaria que a gente encerrasse essa nossa live, né, que para mim eu estou extremamente honrado, lisonjeado, enfim, né, estou quase congelado aqui. Eu gostaria que você nos brindasse com um dos seus poemas Tranquilo. para a gente poder encerrar aí com chave de ouro e, enfim, para poder brindar também nossos seguidores, o pessoal que nos acompanha em várias lives, enfim, que ficaram até o final aqui. Se você puder fazer essa gentileza para a gente, eu ficaria muito grato. E tenho certeza que Tranquilo, meu todos também. querido. E quero agradecer pela oportunidade de ter esse primeiro contato virtual contigo. Será um prazer quando a nova normalidade chegar e a gente puder viajar de novo. Espero ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Quero minha Com caneca. certeza. Pode mandar canequinha para Certeza. mim. Vai ser. Eu ganhei já umas canecas. Hoje eu ainda não pude estrear. Ganhei uma caneca nova que eu estou doido para estrear, mas que é uma caneca mágica, aparecem umas coisas aqui, mas eu quero botar com um chazinho. Vai ser uma coisa muito legal, né? Eu fico usando aqui meus copos de super-heróis da Liga da Justiça, mas o que eu quero dizer que foi uma satisfação muito grande. E aí, nesse ponto, eu quero, talvez, para ver. Você está na magistratura há quanto tempo, querido? São 9 anos. 9 anos. Eu estou há 9 anos. 25. Né? Contando Sim. meu tempo de servidor do seu trabalho, estou há 28. Né? Daqui a 9 dias, eu faço. 9 dias, que hoje é dia 16? Né? Não, hoje é 16, né? 17. 17. Então, Hoje é 17. daqui a 6 dias, eu faço 48 anos. E eu entrei na Justiça do Trabalho com 19. Né? Então, eu vivi toda a minha vida, Nossa. praticamente, na Justiça do Trabalho. Entrei como auxiliar Sim. judiciário e devo tudo que conquistei ao apoio que o seu trabalho me deu. Então, eu quero dizer a você, meu amigo, que é um colega apenas um pouco mais jovem, que
eu amo essa casa e eu tenho certeza que você deve amar também. E nessa linha, a gente aprende com o tempo, sabe? Eu comecei muito novo, eu fui juiz com 23 anos, né? E agora não sou mais um menino prodígio, sou no máximo um coroa simpático, né? E que eu posso dizer que eu aprendi com o tempo. Eu aprendi com o tempo. E a gente vai aprendendo a acordar para uma realidade. Às vezes, não é fácil. Às vezes, conhecer o mundo, a dureza do mundo, realmente não é fácil. Mas é muito melhor do que não ver a realidade da Matrix. Então, quando eu tinha uns 19 anos, eu fiz um poema, que eu até musiquei, depois o pessoal que for futucar lá no meu canal no YouTube pode ver a versão cantada, que talvez seja muito importante para falar para você. Nesse momento estou te nomeando como meu padawan, serei seu mestre Jedi, né? E dizer que talvez uma das coisas mais importantes da vida é quando a gente encontra a perda da inocência. Hoje eu acordei e percebi finalmente que estava dormindo. Dormindo não o sono dos justos, dos exauridos pelo esforço de se manter vivo, mas sim o sono dos puros que vivem o sonho e sonham o real. Hoje eu acordei e olhei nos olhos do mundo com olhos de autista, anjos barrocos em poemas simbolistas, contando um todo e vendo uma parte, cantando canções pela metade. Hoje eu acordei e tive medo. Medo como criança pequena, de se ver viva no mundo de máscaras, de ter acreditado que viver era bom. Hoje eu acordei. É pena, porque eu nunca mais vou dormir. Vamos acordar juntos com a realidade, meu amigo. Muito obrigado, Rodolfo Pamplona. Foi um prazer, uma honra imensa, assim, sem medidas. Eu espero encontrá-lo pessoalmente. Agora, brindando esse encontro com esse poema, esse lindo poema, para a gente refletir. E eu quero agradecer também todos que nos acompanharam, o Caio Passos, a doutora Daniele, meu irmão, que é colega também lá no Mato Grosso, Ulisses Taveira, minha mãe me acompanhou, minhas tias, enfim, o Maurício, que nos acompanha aqui, diversos advogados aqui da região, outros colegas, a doutora Thaís, e conto com a possibilidade de a gente poder se conhecer no futuro, né, breve, eu conto com isso, e enfim, quem sabe outras oportunidades possamos nos encontrar telepresencialmente e presencialmente. Rodolfo Pamplona, muito obrigado. O prazer foi todo meu, que quando a gente construir uma nova normalidade, a gente vai construir junto, né? Sem saber como será o futuro, porque, na verdade, o caminho não existe. O caminho se faz caminhando. Vamos caminhar, meu amigo. Obrigado. Gente, deixa só eu fazer um aviso aqui aos que estão nos acompanhando. Amanhã temos outra live com o Maurício, que conduz o Hierarquia aqui comigo. Ele vai fazer com o Fred, presidente da Amatra, do TRT da 2ª Região. E na semana que vem nós teremos também outras lives, tá? Sempre na ideia, no propósito de divulgar o conhecimento, né? Dentro dos nossos limites, divulgar o conhecimento, a divergência de ideias, trazer pessoas que pensam diferente da gente e que possam contribuir com o crescimento de todo mundo de alguma forma. E atendendo a pedidos, na semana que vem nós faremos o sorteio de uma caneca também, tá? E aí acompanha a gente que a gente vai passar as instruções. Gente, muito obrigado. Quando eu ganhar a caneca, eu vou postar uma foto lá no feed. Ótimo, Rodolfo. Muito obrigado, até a próxima. Um forte abraço. Tchau, até mais. Até mais. Tchau, tchau.